Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula do nosso curso, Serve Sinal Completo para Iniciantes. E hoje o tema da nossa aula é usuários e grupos. Bom, como todo sistema, um dos pilares, uma das bases para um sistema funcionar são os usuários. Então, a ServiceNow, a plataforma da ServiceNow, ela oferece uma tabela para armazenar esses usuários que terão acesso à própria plataforma. E além disso, a ServiceNow também ela disponibiliza um recurso, uma tabela de grupos. Os grupos, se você for olhar, né, de forma bem lógica, ele serve para agrupar usuários com um devido fim, com um devido objetivo. Então, nós temos aqui a tabela de usuários. Se a gente for aqui no menu All e digitar usuários, nós vamos encontrar aqui a tabela de usuários, né? A CIS User e a tabela de grupos, a CIS User Group. Então, aqui nessa aba, como vocês podem ver, eu deixei aqui tanto a tabela de usuários como a tabela de grupos lado a lado, para mostrar para vocês que a ServiceNow, que contém uma base única de dados, tem um poder muito grande de já facilitar a vida das pessoas, né? O trabalho das pessoas em integrar com outros serviços como o Azure, como a AWS, para trazer esses usuários e para trazer esses grupos. Então, nós temos aqui desse lado a tabela de usuários. Obviamente que esses usuários aqui da nossa PDI são usuários fictícios, que a PDI traz. Podemos ver que aqui tem 633 usuários. Então, em vez de você modelar, criar uma tabela de usuários na plataforma, a plataforma ela já traz esse recurso, já traz essa tabela. E você só vai integrar, trazendo, criando mais usuários com seu user ID, com seu nome, com seu e-mail, se está ativo ou não. Se eu clicar aqui na engrenagem, eu vou ver que tem vários outros informações, outras informações que um usuário ele pode ter, como cidade, companhia, departamento que se usa muito. Deixa eu ver aqui, localização, senha, enfim, tem diversos time zone, então tem diversas informações que eu consigo adicionar para um usuário. Do outro lado, nós temos aqui os grupos, que servem, como nós já falamos, para agrupar usuários com devido fim. Por exemplo, eu tenho esse grupo aqui, ó, database, ou seja, esse grupo ele serve para agrupar usuários que, que vão atuar ou que atuam dentro da plataforma ou que precisam estar agrupados com esse tema, database. Observe que esse grupo aqui, a gente aqui tem um, três related list, certo? Temos aqui a related list de roles. Vamos ter uma aula específica mais à frente sobre roles, que são as funções. Nós temos aqui os membros, a segunda related list. Nós temos aqui os membros desse grupo e temos aqui grupos que são grupos filhos desse grupo database.
Observe que o grupo ele tem um gerente, ele tem um dono, né? Um gerente, um manager. Ele pode ter também um pai, ele pode ter um e-mail que vai servir para todo esse grupo. Enfim, o grupo ele tem essa finalidade de agrupar vários usuários com um determinado propósito. O que que a ServiceNow ela recomenda por boa prática? Quando se tem um fluxo de aprovação, em vez de enviar aprovação para usuários específicos, a ServiceNow recomenda, é uma das boas práticas, enviar aprovações para um grupo, porque ali dentro do grupo nós vamos ter vários usuários. Então, se eu especificar usuários para certas aprovações, pode ser que aquele usuário, aqueles usuários especificados não cheguem a aprovar ou estão de férias, não tenham logado na plataforma porque estão de férias, enfim, ou perderam acesso. Então, quando eu lanço as aprovações para um grupo de usuários, eu vou garantir que algum daqueles usuários eles estarão aprovando, né, aquela determinada aprovação. Então, não somente para aprovações, a ServiceNow, ela sempre recomenda quando você vai desenvolver um fluxo, você vai lançar aprovações, você precisa delegar para um grupo de usuários alguma funcionalidade na plataforma, em vez de você escolher usuário por usuário, você cria um grupo, coloca os usuários dentro do grupo e para aquele grupo é lançado aquela funcionalidade, aquela aquela aprovação. Outra coisa específica, outra funcionalidade específica de um grupo, vou abrir aqui um outro grupo, são justamente as roles, né? E está relacionado justamente com essa questão da finalidade do grupo, porque o que acontece? Muitos registros de tabelas, eles têm uma role associada. Então, em vez de eu pegar essa role e sair atribuindo para vários usuários específicos, que eu faço? Eu adiciono essa role dentro do grupo. Eu posso pegar, por exemplo, aqui uma role art, só a nível de demonstração. A role art, uma das principais roles da plataforma. Eu vou adicionar essa role para esse grupo, certo? Bom, adicionei. Então, em vez de eu pegar essa role e adicionar para usuários específicos, eu crio um grupo, adiciono a role a esse grupo e todos os usuários que estão dentro daquele grupo vão receber aquela role, aquela função da plataforma. Então, essa é a finalidade, propósito de, de usuários e de grupos. Usuários, eles, né, são os usuários que vão acessar a plataforma, usuários que serão usados dentro de vários fluxos na plataforma, e os grupos eles servem para agrupar esses usuários com devido fim. É, esses grupos, eles, como boa prática, eles recebem roles específicas para que eu não tenha a tarefa repetitiva de pegar essa role, vamos supor, tenho 10 usuários que precisam daquela role. Aí eu vou em cada usuário e adiciono a role. Não, não preciso fazer isso. Eu crio um grupo específico que ele precisa ter aquela role, adiciono aquela role específica e depois adiciono os usuários dentro daquele grupo e todos aqueles usuários dentro daquele grupo vão receber aquela role. Então, essa foi a nossa aula de
usuários e grupos dentro da plataforma. Curta, comente, compartilhe e obrigado por assistir mais uma aula do nosso curso e valeu!